Boa noite a todos. É com imenso prazer que recebemos vocês nesta noite na palestra de Inspirações 2020-2. Apresentamos aqui em Goiânia os conceitos, inspirações e informações antecipadas para toda a indústria da moda. A palestra de Inspirações 2020-2, que faz parte do projeto Conexão Inspira Mais e busca estabelecer novos direcionamentos para a indústria da moda, baseados na metodologia da pirâmide de produtos, enfatizando a inovação e possibilitando, através de um planejamento estratégico, que um produto inovador possa alcançar a massificação caracterizada por volume e competitividade. A palestra de Inspirações 2020-2 é promovida pela Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos, a Sintecal, Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção, ABIT, Centro das Indústrias de Costumes do Brasil, CICB, e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. O projeto ainda conta com o apoio da ABEST, a Biacab, a Bicalçados, IBGL, Instituto BAE Brasil, IBB, IMUD, a BVTEX, APS e a Bimóvel, com o apoio local do SENAI, SENAC, IFIEG e Sindicals. E o patrocínio das empresas Cipatex, Altero, Bertex, Iorg, Advance Têxtil, SAP, Dinaco, Wolf Store, Caime, Brisa, Intesco, Tecnoblue, Cofrag, Colorgraph, Endutex, Componart, Branil e Sultex. Chamo agora a consultora do Núcleo de Design do Inspira Mais, Flávia Vanelli, que apresentará as inspirações e propostas do Conexão Inspira Mais 2020-2. Boa noite a todos. Olá a todos, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Agradeço a presença de todos que destinaram esse tempo, né, o tempo que hoje é tão precioso, para estarem aqui conosco. A gente tem uma plateia bem mista hoje, de proprietários, né, empresários, de designers, de representantes. Então eu vou tentar atender e trazer informações para todos que estão aqui presentes. Esse projeto que a gente está trazendo se chama Conexão Inspira Mais. A palestra faz parte desse grande projeto que começa com bastante antecedência, começa com uma pesquisa feita coordenada pelo Walter Rodrigues, que é um estilista. Ele coordena um núcleo de design do qual eu faço parte. A gente faz uma pesquisa que é com muita antecedência, observando o mercado, mas não só o mercado, observando também o comportamento, observando os valores e trazendo essa pesquisa que é tão rica e que eu tenho certeza que vai trazer muitos insights para vocês. A Claudinha falou um pouquinho dos nossos patrocinadores. Claudinha, você passa para mim que eu acho que está travado aqui. No pretinho, Então, a Claudinha falou um pouquinho dos nossos patrocinadores. Para a gente fazer isso acontecer, a gente precisa de um movimento muito grande da cadeia e principalmente do SEBRAE. O SEBRAE é o grande apoiador e faz com que todo esse trabalho aconteça. Claudinha, pode passar? A gente está com um probleminha, acho que no áudio. Deixa eu dar uma olhadinha se eu consigo aumentar o volume. E para idosos que já se aposentaram. São importantes para aqueles que acordam às 5 da manhã e para aqueles que vão dormir às 5 da manhã. São importantes para as pessoas que sempre sonharam em ter seu próprio negócio e por isso não medem esforços para vencer. Os pequenos negócios são a maior engrenagem social do país, porque aquecem a economia, geram renda e empregos e criam muitas oportunidades. 70% da população economicamente ativa dependem do trabalho dos pequenos negócios. Todos os dias, milhões de brasileiros acordam com novas ideias que surgem dentro de um pequeno negócio. E essas ideias ajudam a melhorar a vida de outros brasileiros. Foi isso que a Samara e o Nigédia fizeram recentemente. Eles já tinham um restaurante Salim Sou Eu em Brasília, quando decidiram lançar em larga escala um dos produtos que faziam em seu restaurante, a pasta cremosa de alho, que encantava seus clientes, passou a ser vendida em pontos comerciais da cidade, como supermercados e mercearias. Os amigos, conhecidos, pessoas experientes, consultores, falavam assim: vocês são loucos de pensar em criar uma fábrica desse tamanho no meio da crise.
Mas nós tínhamos certeza do nosso produto. Então, assim, já estamos hoje com mais de 300 pontos de venda. Inovação é o melhor caminho para driblar qualquer crise. Quem também faz a diferença com seu pequeno negócio é o Geórgio Luiz e a Marilei, da EGL Engenharia, que já atua no mercado há 15 anos, gerando números crescentes de empregos diretos e indiretos. Como empresa de engenharia, a gente sempre tentou se espelhar, a gente focou muito nas grandes construtoras, nas grandes empresas, a gente sempre via essas empresas como referência e tentou montar uma estrutura que parecesse com aquilo. A gente se reconheceu melhor como pequena empresa e aprendeu a se adaptar melhor para a realidade desse tipo de mercado. Então a gente aprendeu, por exemplo, a enxugar custos ou ampliar nossos custos de acordo com a necessidade efetiva e com a demanda efetiva que a gente recebesse. A EGL hoje é uma empresa que a gente emprega em Brasília 20 pessoas no nosso quadro permanente aqui, e cada projeto que a gente começa, normalmente são universidades espalhadas pelo Brasil, aumenta um pouco a nossa equipe local e também faz muita contratação nos locais onde os projetos são executados. É assim que os pequenos negócios ajudam o Brasil a crescer e se fortalecer economicamente e socialmente, gerando empregos, renda e desenvolvimento. E o Sebrae está ao lado desses empreendedores, estimulando o conhecimento, a formalização, a redução da burocracia e a melhoria do ambiente legal, para que os pequenos negócios brasileiros tenham cada vez mais histórias de sucesso. Sebrae. Então, o Sebrae, junto com o Conexão Inspira Mais, tem estimulado muito o sistema Moda Nacional. A gente tem trabalhado muito com os micro e pequenos empresários, desenvolvendo um trabalho de antecipação. É quando a gente não olha só para essa régua de mercado do que vende agora e do que não vende, mas quando a gente olha um pouquinho além e aí tenta realmente inovar e trazer uma nova perspectiva para o nosso trabalho. Pode passar, vamos conhecer um pouquinho o Inspira Mais. Pode passar. Então a gente viu um pouquinho do Inspira Mais de janeiro desse ano, que estava pautando 2020 já, e era o mais interessante de a gente olhar é ver o quanto de movimento, quanto que o Inspira Mais movimenta, né? Então, além de trabalhar com toda a indústria, né, com grande parte da indústria de componentes nacionais, e apresentar os lançamentos dessa indústria nesse grande salão de inovação, também traz muitos projetos de inovação tecnológica, muitos projetos de sustentabilidade, para que as empresas realmente tenham muito repertório para poder fazer coisas novas e trazer novidade para o mercado. Pode passar, Claudinha? Então, para vocês entenderem, o convênio Sebrae Nacional com a Sintecal, e são contemplados com a Conexão Inspira Mais 20 polos produtivos. Então a gente está em muitos lugares do Brasil, olhando para todas as realidades, olhando para todas as formas de trabalho, e aí a gente desenvolveu uma metodologia para poder trabalhar e poder ser mais assertivo em nossos negócios. Essa metodologia ela fala que é importante a gente olhar para as etapas e depois entender o todo para ter uma visão mais global para o nosso trabalho. Eu vou explicar para vocês, no final da palestra, a gente vai entregar um material que é um posterzinho com a metodologia e mais alguns outros posters com os insights que a gente está trazendo para vocês hoje. Eu peço que no final da palestra vocês façam uma avaliação do nosso trabalho, é sempre bom ter o feedback de vocês, e aí no final a gente vai entregar para vocês, quem ficar até o final vai receber. Claudinha, passa pra gente. Então a gente fala para que a gente tenha um desenvolvimento de produto mais assertivo, a gente precisa sempre ter dentro do nosso mix produtos que correspondam a 10% do mercado. O que eu estou querendo dizer? Eu estou falando daquele consumidor que é ávido por novidade.
Então aqui eu tenho que ser realmente mais ousado. Vai ser aquele produto que vai para a minha vitrine, vai ser aquele produto que vai para o meu catálogo, é aquele produto que vai abrir mídia espontânea. Então a gente fala que para fazer ele, a gente tem que primeiro entender o DNA da minha empresa, olhar para o contexto mundial, colocar novas tecnologias no meu processo, e aqui é um produto que ele vai ter storytelling, ele vai ter história para contar. Então é aquele produto que realmente a gente vai usar para encantar o mercado e os nossos clientes. Não quer dizer que esse é o produto que a gente mais vai vender. Ele não tem esse compromisso de venda, ele tem esse compromisso de abrir portas. Vamos lá, Claudinha. Depois a gente olha para mais um estágio da pirâmide, que é o 30%. Aqui a gente vai trabalhar principalmente com produtos que em outras estações eram muito novos, processos que em outras estações a gente testou na nossa empresa e eram muito novos, muito nascentes, e aqui ele começa a ser mais assimilado. Eu já consigo trabalhar ele de uma forma um pouco mais rápida na minha empresa. Então, eu vou dar um exemplo. Na questão de um bordado, né? No 10%, no meu produto, o bordado seria feito manual, seria feito completamente artesanal. No 30%, eu já estou fazendo um bordado de máquina. E agora a gente vai chegar no 60%, que é quando eu tiro o bordado e coloco uma estamparia no lugar. Então, para a gente entender algumas possibilidades, alguns processos. O 60%, então, é o público de massa. Aqui, principalmente, é quando eu já tenho modelagens consagradas pelo mercado. Então, o meu representante, ele me fala que eu tenho que ter aquela modelagem, seja do calçado, seja da confecção, e eu só vou mudar a estamparia, vou mudar os materiais, é onde eu vou fazer realmente uma renovação a partir das matérias. E também onde eu vou ter os meus commodities, os meus clássicos, os meus básicos, eles são essa base que vai fazer todo o resto do mecanismo da minha empresa girar. Aqui eu tenho a metodologia, essa visão global de todo o processo. Então, com 10% eu gero valor, com 30% eu sou assertivo e com 60% eu tenho preço e sou competitiva no mercado. Depois vocês vão receber, tá, gente? Então, a gente vai mergulhar um pouquinho agora na pesquisa que a gente fez. Então, gente, para a gente poder ser assertivo, a gente traz insights para todos esses estágios da pirâmide que eu mostrei para vocês. Então, eu vou trazer insights para o 10%, para esse produto mais inovador, para o produto que fala de um consumidor mais multiplicador, que é o 30%, e um produto para o consumidor de massa, que é 60%. Mas fiquem de olho porque eu estou falando do segundo semestre de 2020. Então, é para esse momento. Quando a gente olha o 60% e o 30%, vocês vão ver que muitas coisas já estão acontecendo, você já vê em algumas marcas, porque a moda é cíclica. Uma coisa que está acontecendo agora, ela vai ganhar mais assimilação e vai chegar num público de massa maior. Então é bem importante a gente entender a nossa empresa, como que está o mix de produto dela, em que estágio estão os mix e fazer essa leitura para que a gente possa realmente aplicar isso de uma forma bem eficaz para os nossos negócios. Então, só para vocês entenderem, essa pesquisa se chama Zen. Ela se chama Zen porque a gente está falando que agora é muito importante que o empresário, o designer e as pessoas que estão ali fazendo desenvolvimento de produto, precisam estar presentes em todas as etapas do desenvolvimento de produto. Então, eu estou falando de estar presente no começo, no meio e no fim. Estar realmente ciente do que está acontecendo. Essa pesquisa ela começou em setembro de 2018. A gente começou a visitar as empresas para desenvolver os produtos a partir dessa leitura em fevereiro de 2019 e agora nos dias 4 e 5 a gente apresentou no Inspira Mais como 10%, pontuando, né, ali 2020. Pode passar. Então, o que eu falei, né, a questão de estar presente, pode passar. E aí a gente fala, no mundo que a gente tem tanta dispersão, a importância do eu de se conectar
novamente consigo mesmo. Aqui a gente tem uma passarela da Balenciaga que fala exatamente sobre isso. Então a gente tem ali um entorno cheio de distração, mas o importante é a roupa, o importante é a passarela, as pessoas, né? E aí a gente também tem uns paletós que são super tecnológicos, eles são moldados sem costura. E aí é um misto de tecnologia e esse raciocínio do eu de estar presente. Pode passar. Então a gente fala que nesse momento, quando a gente fala de estar presente em todas as etapas, a gente está falando em perceber a quantidade de desperdício que a gente tem no nosso processo. Então, o que é o desperdício de material, o que é o desperdício de água, o que é o desperdício de energia, como é que eu posso ser mais econômico, como que eu posso ser mais eficiente no meu processo e como que eu posso ser mais sustentável. A gente está num momento que a gente precisa se perguntar de que forma o meu negócio pode ser mais sustentável. E uma forma que a gente fala é principalmente a gente olhar para os nossos resíduos como fonte de riqueza e transformar esses resíduos em ativos, de passivos para ativos econômicos, sociais, ambientais. Então é um exercício que a gente precisa fazer. A partir disso a gente tem muitos ganhos, uma orientação de maior inovação para o mercado, a gente ganha em competitividade, a gente ganha em engajamento com o nosso entorno. Então são muitos benefícios de fazer, a gente precisa começar a abrir um pouquinho a cabeça para isso. Aqui a gente está vendo um desfile da Prada. Quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente fala muito em trabalhar modelagens atemporais. Então, a gente começar a pensar mais no caimento das matérias, pensar mais em trazer para aquele produto durabilidade, trazer mais qualidade para o que a gente está fazendo. E nesse desfile da Prada, a gente vê que as silhuetas elas começam mais atemporais, elas vão se decupando ao longo do desfile. Pode passar. Então, uma coisa que a Milcha fala é numa época repleta de polaridades, fica claro que não se trata mais de roupas, e sim de conceitos estéticos e culturais que determinarão se os consumidores querem conforto, glamour ou liberdade. Pode passar. A gente tem visto que quando o fast fashion começou, há uns 5, 6 anos atrás, a gente parecia que não tinha limite, né? E agora a gente tem visto uma direção diferente da moda. Se a gente olha para os grandes varejistas, a gente já começa a ver que eles estão mudando. Então a C&A com o compromisso de aumentar e ampliar a sua cartela de produtos sustentáveis e o compromisso de estar com, pelo menos o seu algodão, ser 100% um algodão mais sustentável até 2020. A gente vê que são objetivos realmente que são bem ousados, né? Então a gente precisa começar a pensar, se o varejo está se transformando, como eu no meu negócio posso caminhar e encontrar também uma forma de transformação. A gente está vendo que a moda está tendo muito mais noção de realidade. Quando a gente olhar os desfiles, a gente olhar os designers, comecem a olhar com essa perspectiva, essa noção de realidade que a moda está trazendo. Para a gente falar dessa noção de realidade, a gente olhou para vários artistas. A gente estava vendo antes uma imagem do Alex Katz, que é um artista que olha muito para as propagandas de publicidade e aí coloca isso na pintura e bota muita noção de realidade. Pode passar. O Homoeck também é um exemplo disso, principalmente das suas esculturas, traz muita noção de realidade. E aqui a gente vê o trabalho do Felipe Morosini, que fala muito dessa percepção do eu nas grandes cidades, né? em grandes espaços onde a gente tem muita dispersão. Para a gente trabalhar, a gente vai separar esse zen, esse raciocínio de estar presentes em 2 momentos. A gente vai falar de vínculo, que é onde a gente vai falar do valor das conexões. Vamos ver um pouquinho. Pode passar. Quando a gente está falando de vínculo, a gente está falando de algo que liga, algo que vincula, então a gente está falando de conexão, principalmente. Pode passar? A vida da árvore acabou, né? Quando se cortou, né? De madeira. Depois de
e a madeira, aí quando fazer esse movimento, pode começar na segunda vida de uso. Eu comecei a fazer móveis para durar mais. Então, na firma que eu trabalhei 3 anos no Japão, eu aprendi bastante coisa lá. O chefe geral falava assim, olha, vocês usam madeira que demorou 100 anos para crescer. Então, tem que fazer móveis que duram 100 anos. Então, o Morito, ele fala principalmente do respeito aos materiais, né? Então, se eu vou usar uma madeira que levou 100 anos para crescer, que veio de uma árvore que levou 100 anos para crescer, eu vou fazer um móvel que dure no mínimo 100 anos. Então, ele está falando principalmente de materiais com qualidade, materiais com origem, e está falando de durabilidade. Quando a gente está falando de durabilidade, na moda, a gente pode pensar também nos materiais que trazem mais durabilidade para o nosso desenvolvimento. Então, os tecidos, tecidos de linho, tecidos de algodão, enfim, tecidos que vão trazer mais riqueza para o meu desenvolvimento. A gente tem visto que as marcas têm ficado mais pragmáticas. O que isso quer dizer? As modelagens estão ficando cada vez mais atemporais. Pode passar, Claudinha? E a ideia, principalmente, de a gente diminuir os erros do processo, então diminuir os nossos descartes. Cada vez mais os descartes estão sendo entendidos como erros de design, né? Então a gente precisa fazer ajustes para a gente diminuir. Então, quando a gente fala de materiais, nesse universo de materiais mais atemporais, a gente fala do resgate da textura da madeira. Então aí a gente está falando de laminados com essa textura, couro com essa textura, com essa gravação, a gente está falando de estamparias, enfim, aviamentos. Aqui a gente vê a possibilidade de encaixes com esses materiais, com essas estéticas, né? Trazendo então um raciocínio novo, um ponto de observação novo, a ideia de encaixe com materiais diversos. Pode passar, Claudinha. E o pragmatismo fala muito do caimento das matérias. Então a gente está vendo aqui o couro sendo usado quase na sua totalidade. Então o couro dizendo, né, exatamente o que ele quer ser, né? A gente não obriga ele a ser ele que dá ali o caimento. E aí a gente vê principalmente também a questão das tramas. Então a trama continua sendo algo muito importante, principalmente porque nela a gente consegue fazer uma reciclagem muito grande de materiais, mistura de fios. Aqui a gente consegue ter muitos artigos também voltados para a sustentabilidade. Pode passar, Claudinha? E aí a gente vai trazendo insights de possibilidades para você, seja no calçado, seja no acessório, seja na roupa. E a gente tem mostrado vocês vão ver muita coisa para pet aqui, que tem aumentado muito o recorte da moda pet no sistema moda nacional. Então, quando a gente está falando de vínculo, a gente está falando de 4 palavras-chave. Eu sempre vou dar os insights chaves para vocês. Se vocês quiserem anotar, a gente está falando de madeira, a gente está pensando em novos encaixes, porque quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente fala principalmente de usar retalhos, usar resíduos, usar os nossos estoques. Então, pensando em como usar isso, pragmatismo, e a outra palavrinha, trama, né? Bom, o segundo recorte que a gente fala, então a gente falou do vínculo, a gente vai falar de tempo. Quando a gente está falando de tempo, a gente está falando principalmente da duração relativa das coisas. Então, se a gente está trabalhando com plástico, que tem uma duração de séculos, como que eu posso pensar o uso do plástico de uma maneira em que ele tenha um ciclo de vida mais longo? Então é isso mais ou menos que a gente vai conversar. Pode passar. Bom, quando a gente começa a falar disso, falar de tempo, a gente começa a olhar para a ação, né, do planeta, né, a ação seja das mudanças climáticas, a ação mesmo do tempo sobre o planeta. Então tem um fotógrafo chamado Hans Strand. O Hans, ele faz umas fotos aéreas sobre o planeta que nos dá muitas possibilidades de texturas. Então aqui a gente separou essas imagens porque elas nos levam para muito raciocínio de estamparia, muito raciocínio de jacar e possibilidades para a gente ter um ponto de observação novo para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então a gente fala que é hora de repensar a nossa produção,
né, a gente tentar encontrar uma forma de produzir de um jeito que a gente impacte mais positivamente o nosso meio, as pessoas e o nosso entorno. Então, a gente tem visto muitas coisas que falam principalmente sobre os oceanos, né? Tem algumas perspectivas que são muito ruins, dizendo que em 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe, né, nos oceanos, mas a gente quer olhar por esse lado mais de esperança, né? Existem soluções. Se a gente começar juntos a pensar soluções e colocar isso no nosso dia a dia e trabalhar dentro do nosso dia a dia, a gente com certeza vai conseguir reverter e ter caminhos para isso. Esse filme fala disso, se chama Planet Ocean, e ele fala principalmente das soluções para a gente poder controlar a questão da poluição. Então a gente fala que a sustentabilidade é um caminho de grande encantamento para a moda, e para a parte das matérias, o que todo esse discurso me leva? Ele me leva para eu olhar principalmente para os tecidos com essa ideia de corroído, essa ideia do tempo mesmo, que a gente estava olhando antes nas fotos do Hans, olhando essa transformação. Aqui a gente está vendo uma marca que ela trabalha principalmente desmontando outros produtos que já chegaram no final do seu ciclo de vida e remontando eles em novos produtos. Então a gente vê que eles vão juntando, né? Tirando a sola de um, com o cabedal de outro, com o atacador de outro e montando novos materiais, novos produtos. E essa é a ideia do corroído que fica muito forte, e aqui a gente pode pensar em tingimentos. Então, para quem trabalha com jeanswear, é um pensamento muito bacana para tingimento, é um pensamento bacana para estamparia. Quem faz tecido ou seus artigos, né, tem um grande uso de tecido, pensar em tecidos que tenham acabamentos ou texturas com esse raciocínio. Pode passar. Aqui a gente vai falar muito da questão do orgânico como forma. Então, a forma para roupa, a gente ter desenhos mais orgânicos, seja também para os aviamentos que a gente for escolher para o nosso desenvolvimento, que eles tenham esses desenhos mais inspirados na natureza. Pode passar? E a gente fala que, com a pegada ambiental que a gente está deixando no mundo, a gente está criando um novo pós-fóssil, que é os plásticos que vão ficar depois que a gente for embora. Então a gente olha para esses materiais que a gente está deixando no planeta e a gente começa a olhar para isso e tentar encontrar um raciocínio de texturas, de possibilidades para engajar e estimular a indústria a trazer mais novidades para os materiais. Pode passar. Aqui a gente está falando principalmente do uso do plástico, então, a reutilização de espumas. A gente já tem várias empresas no Inspira Mais que agora, nesse último Inspira Mais, trouxeram muitos materiais de espuma reciclada e materiais super bonitos para a gente usar nas nossas composições, ou aviamentos, sejam alças de bolsa, sejam fivelas, sejam botões feitos com essa estética e com o processo do reaproveitamento de plásticos com baixa tecnologia. Pode passar, Claudinho. Então aqui a gente mostra as nossas 3 principais imagens do conceito e o que elas reverteram em cartela de cor. Então essa cartela de cor é a cartela de cor que pontua os 10% do segundo semestre de 2020. Na tela, gente, nunca fica perfeita, então no site da Sintecal, quem tiver interesse, a gente tem elas disponíveis para venda. Então se vocês tiverem interesse, entrem lá e aí vocês podem ter mais informações. Pode passar, Claudinho. Então, a gente mergulhou nos 10%, falando principalmente de sustentabilidade. No 30%, a gente vai falar da liberdade que a gente tem hoje em dia de
misturar referências com a nossa identidade. Então, no momento que a gente tem tanta influência, principalmente dos meios digitais, a gente vê tanta coisa no Instagram, tanta coisa no Face, tanta coisa no Pinterest, enfim, a gente está com uma vida tão recheada de informação, a gente começa a ter mais liberdade, a ter mais informação para a gente misturar e trabalhar com a moda de uma forma mais divertida, interpretar a moda de uma forma mais divertida no nosso uso no dia a dia. Então, essa pesquisa começou em março de 2018, em setembro de 2018 a gente começou a aplicar ela nas empresas para desenvolver os componentes e aí, agora, em julho de 2019, ela foi apresentada como 30% no Inspira Mais, pontuando 30% para o segundo semestre de 2020. Tá bom? Pode passar, Claudinha. Então, aqui foi o que eu falei, né? Interpretar a moda com mais diversão. Pode passar. E aí, para a gente poder falar e explicar isso para vocês, a gente também fez alguns recortes. Um deles é reconfiguração, uma forma de desenvolvimento de produto que eu posso trabalhar de uma forma mais divertida, é olhar para modelagens mais atemporais e transformar essas modelagens a partir de novos volumes. Pode passar, Claudinha. Então, vamos ver aqui esse vídeo está de hora, deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Então, a gente vê ali o casaquinho que é super atemporal, misturado com outras peças que tem muitos volumes. Ou, pode passar, Claudinha, a gente vê modelagens como esse trench coat, que aí, a partir desse raciocínio de modelagem, a gente consegue, de mulagem, a gente consegue desenvolver novos produtos a partir da leitura de algo que é tão clássico. Como materiais, a gente aponta muito o uso da cortiça. A cortiça hoje, né, reinterpretada em laminado de PU, que tem muito, né, acabou de ser lançado também no Inspira Mais, isso em laminado, isso em aviamentos diversos. E aqui a gente vê as possibilidades de aplicação. Outra questão que fala muito sobre essa questão de reconfigurar o shape do nosso produto é a partir da dobradura. Então, com dobradura a gente consegue ter shapes mais diferentes, saias mais diferentes, vestidos mais diferentes. A gente pode pensar isso também na questão do calçado. Enfim, há muitos caminhos. E a gente fala também sobre reconfiguração, a gente fala em usar texturas diversas de forma contrapondo elas. Então, a gente fala muito da textura do papel, essa textura do tecido amassado, com essa cara mais apapelada, e principalmente se a gente contrapor ela com uma outra textura mais lisa, uma textura que lembre a gente de cimento. Então, essa ideia de brincar, de criar contrastes, é a ideia que a gente está propondo aqui. Pode passar, Claudinha. Outro recorte dentro do Play, que é esse que a gente está falando de ter mais liberdade, é o referências aleatórias. Aqui a gente está falando principalmente de misturar muito essa linguagem da rua, então o grafite com o lettering, com o neon, enfim, a gente criar muitas texturas, muitas camadas de texturas e criar um novo a partir disso. E aí a gente vê as grandes marcas indo muito por esse caminho. You're not always going to be able to execute your idea on the street as well as you can on a piece of paper. I've created a painting which is kind of a merge of the bits of my names, I think, over and over again, being the Burberry monogram, or my interpretation of the Burberry monogram. Então esse é um grafite da Burberry, que é tão clássica. Então, uma nova forma de olhar para a Burberry, para a marca da Burberry e a textura da Burberry, a partir desse raciocínio de ter mais liberdade, ser mais criativo sobre a ação. Pode passar. Então, aqui a gente vê um pouco disso que a gente tem falado, que é essa mistura de informação. Então, a gente vê a mistura de cores, a mistura de texturas, e essa linguagem mais divertida que a gente pode levar também para a comunicação do nosso produto. No tênis, a gente vê essa mistura muito grande de materiais e de referências, a gente tem visto isso cada vez mais, e a palavra principal é a colagem.
Então é quando a gente, no nosso desenvolvimento, a gente vai colar várias referências e vai transformar ela num produto novo, numa linguagem visual nova. Pode passar, Claudinha. E o terceiro, dentro desse caminho que eu estou comentando para vocês de 30%, é o expressionismo. Aqui a gente falando muito da liberdade da pincelada, a liberdade do movimento. Então a gente vai ver isso como estamparia, a gente vai ver isso como jacquard, a gente vai ver essa textura também do marmorizado muito forte aqui, porque ele lembra muito esse raciocínio da pintura que a gente está se referindo e da liberdade, né, de você jogar uma tinta e ali ela se transformar em uma textura. E a questão do movimento, que é muito importante. Então, quando eu estou falando do movimento, eu estou falando muito dos plissados para as roupas. Então, a gente ter vestidos, casacos, enfim, coisas diversas, saias com esse raciocínio do plissado. Isso aí ele vai ter uma vida útil muito grande ainda. Então, quem já está fazendo, quem já fez, apostem, olhem novamente de um novo ponto de vista para poder lançar ele novamente. Aqui está a nossa cartela de cores, a gente vê que é uma cartela de cores mais aberta, então a gente consegue fazer essas colagens e essa mistura mais jovem a partir dela. E agora a gente vai mergulhar no 60%. Ego is not who you are. Presence is the key. Now is the answer. Então a gente falou do 10% muito de sustentabilidade. Então, um lado de um ciclo mais orgânico, né, de usar materiais de algodão, linho, madeira, enfim, trazer um pouco desse aspecto mais orgânico para o nosso desenvolvimento de moda. Dentro do 10% a gente olhou um outro lado, que é o lado de usar muito a questão da reciclagem dos materiais. Então a gente viu reciclagem ali de espuma, de plástico, essa possibilidade de a partir do reciclado ter um novo visual, uma nova linguagem visual. No 30% a gente falou de liberdade no uso das referências para a gente poder olhar para a moda de uma forma mais divertida, interpretar a moda de uma forma mais divertida. E no 60% a gente vai falar, o tema é alquimia. No 60% a gente está falando muito da questão da tecnologia, a importância da tecnologia no desenvolvimento dos materiais. O que a gente está vendo de material novo a partir das inovações tecnológicas. E a gente vai ver o contraponto também, que é o contraponto da sustentabilidade aqui, novamente, reforçando esse raciocínio de ter mais realidade. Pode passar, Claudinha. Então a gente vai falar primeiro do lado tecnológico, que a gente chama de atômico. Pode passar, Claudinha. E aqui, quando a gente está falando de modelagem, seja modelagem de calçado, seja modelagem de roupas, seja design de produto, a gente está falando de produtos que tenham uma modelagem mais disforme, que ela não seja tão certinha. Então, essa modelagem vai estar nos saltos, essa modelagem vai estar no caimento das matérias. A gente está falando também dos acabamentos. A gente vai ver cada vez mais esses acabamentos de ultra verniz, que é uma coisa que a gente já tem visto na moda. Então, o que a gente está querendo dizer é que isso vai aumentar. Esse recorte vai crescer e vai ter mais assimilação de mercado. O que a gente já estava usando do PVC transparente, a gente vai continuar a ver isso muito na moda e cada vez com mais cor. Não só o transparente, mas agora com cor aplicada, estamparia aplicada, a questão dos metalizados, a importância desses metalizados em todas as cores e aí o grande insight aqui também é no metalizado usar muito holográfico, né? Que a gente já tem usado, mas o quanto isso vai ser mais assimilado pelo consumidor brasileiro. Pode passar. Nesse universo a gente vê também muito brilho, então vai ver o brilho no calçado, o brilho na roupa, o brilho de forma mais holográfica. E isso está em várias campanhas diferentes, a gente tem visto em vários designers que continuam trabalhando com essa linguagem do brilho. Lá fora ainda está muito forte, então a gente realmente vai ver que vai impactar o mercado
ainda muito essa linguagem. Pode passar, Claudinha. Aqui a gente vê o holográfico. Então, se eu já trabalhei e cabe dentro do meu negócio, né? Sempre a gente tem que olhar o nosso DNA da nossa empresa, com quem ela conversa, mas se ele cabe, se eu tenho um público mais jovem, então, que outra forma eu posso interpretar e colocar isso na minha coleção para ser competitivo. É muito interessante que agora, com o crescimento dessa tendência, a indústria de materiais tem feito cada vez mais materiais dentro desse recorte. Então, a gente tem pedrarias, a gente tem fivelas com esses acabamentos, a gente tem atacadores, a gente tem fitas, gorgurões, todos vindo com esse acabamento. E o neon, ele é um recorte que também vai crescer bastante. A gente vai ver ele tanto em detalhes como em produtos com todo de neon, então calçado todo de neon, a sola, o cabedal, enfim, isso vai crescer. Então, a gente já viu na moda nacional, algumas marcas já lançaram, mas quando chegar o segundo semestre de 2020, isso vai estar mais popularizado. Não vai ser só formador de opinião que vai usar. Aqui a gente vê também o animal print de todas as cores, equivale a todos os bichos, e a mistura desses bichos entre eles. Pode passar, Claudinha? E a mistura desses bichos com brilho, com metalizado, com neon, vale tudo para a gente encantar o nosso consumidor. Pode passar, Claudinha. E aí a gente vê aqui isso no mobiliário, na moda pet, na lingerie, enfim, em todos os lugares. E a franja, que ela desponta cada vez mais como acabamentos, então acabamento no casaco, acabamento na saia, enfim, a gente vai ver muito ainda desse acabamento de franja nas peças. E aí a gente acaba com esse recorte, que é o atômico, as palavras-chave é disforme, ultraverniz, plastificado, metalizado, brilho, holográfico, neon, animal print e ultrafranja. Agora a gente vai ver pelo outro lado, que é o lado do dinâmico. Dentro da alquimia a gente usou essa palavra principalmente para falar dessa moda que a gente precisa pensar para o dia a dia das pessoas, uma moda que traga tecidos que sejam mais impermeáveis. A gente está vivendo uma estabilidade muito grande do clima, né? Então, de manhã começa sol, à tarde chove, à noite faz frio, depois faz calor, enfim. É uma mistura tão grande que quando a gente sai de casa, e o nosso trabalho está ficando cada vez mais longe, a gente precisa estar protegido. Então, a gente precisa de uma roupa que vai estar com a gente em todas as situações. Então, o quanto de funcionalidade eu posso trazer para essa peça? Né? O que eu posso pensar de inovação em cima disso? Então, aqui a gente está falando dos jacquards ou dos xadrezes, o quanto ainda vai ter produto muito legal de xadrez, que é uma peça que também é bastante atemporal e que pode acompanhar a gente aí no nosso desenvolvimento de 60% em peças mais funcionais. A gente está falando do impermeável, então a gente tem casacos, mochilas, enfim, produtos com esse raciocínio. Aqui a gente vê um tênis que ele é feito dessa forma. Então, nesse recorte, no Inspira Mais mesmo, a gente viu muitos lançamentos até de impermeabilizantes pós-uso. Então, eu posso, como consumidora, comprar esse impermeabilizante e passar na minha peça depois que comprei ela do meu fabricante. E aí ela dura 3, 4 lavagens. A gente está vendo que realmente essas tecnologias estão chegando cada vez mais rápido para o mercado. Pode passar. E a gente fala também de olhar essa linguagem que vem do universo do trabalho, do universo da aventura, né? Então a gente vai ver muitos cordões, a gente vai ver mosquetões, então vai ver muito desses aviamentos e o jeans também, que a gente já, né? O Brasil sempre gostou de jeans, a gente tem jeans sempre em todas as coleções, mas a gente pensar em vivos mais coloridos, a gente pensar uma forma de transformá-los em dar uma nova visão para eles. E aí vamos ver a cartela de cor, porque é uma cartela de cor bem aberta. Então a gente vai ver que aqui a gente vai ter resposta para tudo que eu falei. Então a gente vai ter resposta para os metalizados, a gente vai ter resposta para o brilho, a gente vai ter resposta para fazer um animal print mais colorido e mais atraente,
a gente vai ter resposta para fazer esse lado do dinâmico. Então, se a gente for pensar para o universo da aventura, a gente vai ter uns contrastes muito legais para a gente levar para essa roupa do dia a dia. Ou para o universo do trabalho, a gente viu muita cor, esse verde mais militar, o jeans, então a gente vai ver tudo isso se tornando muito harmônico. E a gente fala também que além dessas cores highlights que a gente mostra, né? Então a cartela de 10, a cartela de 30 e a cartela de 60, a gente precisa ter uma cartela de básicos que seja muito assertiva na nossa empresa. Então a gente sempre coloca a cartela de básicos para a gente olhar para os nossos estoques e ver se está tudo legal, tudo certinho, para a gente poder fazer as nossas coleções. Aqui a gente vê o todo, então todo o universo de cores, as cores que a gente está destacando para o segmento de 10, para o segmento de 30 e segmento de 60, e os clássicos que eles têm que ter sempre nos 60%, a gente tem que fazer o nosso lançamento de básicos. Todos esses materiais que foram desenvolvidos a partir dessa pesquisa, vocês podem ver online nesse site, materiotecavirtual.com.br. Lá vai estar o nome do fabricante, o endereço, o telefone, a gente vai ter acesso e poder, enfim, entrar em contato. Pode passar, Claudinha. É um projeto que se chama Materioteca Original by Brasil. Aqui a gente também vai ter uma visualização, uma atualização mensal de materiais e também vale bem a pena a gente conhecer. Esse projeto ele faz muito em company, então a minha empresa precisa de um company especial de materiais sustentáveis. A gente leva um recorte dos fabricantes de materiais sustentáveis do Brasil. A minha empresa ela é mais pautada em inovação tecnológica, então a gente leva tecidos de alta performance e materiais para esse recorte. E aí, aqui as nossas redes sociais, a gente já está pautando, a gente já está falando agora do primeiro semestre de 2021, para Inspirar Mais de janeiro, né, 14 e 15, Claudinha. E isso, então, a gente já começou a botar um pouquinho de cartela de cor. Quem quiser acompanhar, ver as tonalidades, ver o que a gente está colocando de referência, vale bem a pena, gente. Inspirar Mais oficial. É isso. Tem mais alguma coisa, Claudinha? Os cases. Vamos falar um pouquinho. Quando a gente vai para os polos, é muito importante a gente conversar, conhecer um pouquinho de vocês, conhecer um pouquinho da realidade. E eu acho que o mais importante é entender a diferença que a inovação pode fazer em nossos negócios. Primeiro eu vou passar um videozinho bem curto falando de um associado da gente que se chama Plastiluse. Esse associado ele desenvolve PVC, PVC tanto transparente como coloridos, com estamparia. Ele criou um portfólio muito grande de produto. E foi a partir da pesquisa do Inspirar Mais que ele foi crescendo e foi se fortalecendo cada vez mais no mercado. Eu vou passar o depoimento dele e depois a gente vai conversar com duas empresas que estão aqui presentes. Acho que eu vou fechar esse aqui. Eu sou o Oscar da empresa. Não está ainda? Nós trabalhamos... Bom, a gente vai ver, a gente está tendo alguns problemas técnicos, mas acho que a gente pode conversar primeiro com as empresas, né, Claudinha? E daí depois a gente testa para ver, a gente mostra a Plastiluse para vocês. Também produzimos material. Então, eu queria chamar o Hugo da Clap Jeans. Hugo, você está aí? Tudo bem, Hugo? Hugo, eu queria que você se apresentasse, falasse muito rapidamente da sua empresa, contasse para a gente o que ela faz e o que ela é e explicasse a importância da inovação no teu produto, né? Para onde que a inovação te leva no desenvolvimento de produto. Obrigado. Vou ficar mais no canto. Fica à vontade, Hugo. Boa noite.
Primeiro eu queria agradecer ao Sebrae pela oportunidade que nos deu na noite de hoje de falar um pouco sobre a nossa história. A nossa história ela se entrelaça com os caminhos trilhados pelo Sebrae. Né? Eu e minha esposa, nós fundamos a empresa, como grande parte das empresas aqui no país, é uma pequena empresa que surgiu do seio familiar. É uma característica do processo de empreendedorismo e de construção e de crescimento das empresas no país, é que elas surjam nesse mesmo modelo. E aí a gente precisava de alguém, de uma instituição, de quem tivesse know-how e autoridade para apoiar a gente nesse processo. E aí a gente veio direto para o Sebrae. Então, a loja está com 100 dias aberto, mas a empresa já tem mais tempo. Que a gente veio construindo todo o nosso modelo de produção, a gente veio construindo todo o estudo de mercado, o estudo de materiais, o estudo de processos, tudo junto com o Sebrae. Então, parece que é muito novo, e de fato é, mas existe muito esforço empregado naquilo que nós somos hoje. Né? Então, nós somos... Ouvir o cliente, o primeiro processo nosso, a nossa primeira etapa era, cara, vamos para o jeans feminino. E aí, legal. Aí quando a gente foi ouvir o mercado, olha, jeans feminino não é o que a gente precisa. Jeans feminino tem um monte, tem bastante gente bacana para fazer, tudo. E aí a gente foi ouvir esse pessoal, cara, mas o que te falta em Goiás? Né? A gente está no mercado do atacado, muita gente do Brasil inteiro consome o que a gente produz aqui. E quando eu digo que a gente produz, eu não estou dizendo da matéria pronta, estou dizendo de consumir conhecimento, de consumir a história, de consumir o que os designers estão fazendo, o que os produtores, o que todo mundo vem fazendo aqui, né? A roupa é uma somatória de histórias e de esforços ali empregados. E aí o cliente diz pra gente, olha, quando eu vou a Goiânia eu encontro de tudo, menos um jeans infanto-juvenil que me atenda. E aí a gente resolveu trilhar todo esse processo de construção em cima do jeans infanto-juvenil. De ouvir as mães, de ouvir o cliente, de ouvir a criança, né? Qual o caminho que a gente deve percorrer para que a gente atenda a sua necessidade, para que a gente chegue até, que a gente esteja de encontro àquilo que vocês precisam. E mesmo assim não é um processo muito fácil. Você iniciar essa jornada com uma marca nova, né? Um cliente olhou nos meus olhos há 15 dias atrás e disse para mim, falou, tem 15 anos que eu compro de um pessoal que não me dá nenhum tipo de problema. Por que eu vou tirar o cara e vou colocar você? E aí se você gaguejar, né? Bom, eu estou trazendo a possibilidade de conhecer um fornecedor novo. Não estou te pedindo para tirar o cara, estou te pedindo para me dar espaço, para me ajudar, né? Para que a gente seja parceiro, né? A gente não precisa pagar a estrela de ninguém para que a gente possa brilhar. Então, a CLEP veio nesse sentido. Nós somos uma empresa de jeans infanto-juvenil. A nossa proposta, a nossa empresa é sustentada em 4 pilares, né, de qualidade, conforto, de beleza e a preço justo. Né? A gente resolveu se posicionar no mercado não como uma empresa que vende o jeans mais barato ou mais caro, mas que a gente seja justo dentro do processo. E quando a gente diz justo, precisa ser justo com quem está na facção, precisa ser justo com quem corta, precisa ser justo com quem lava, precisa ser justo com quem vende. Precisa ser justo para a gente, precisa ser justo para o cliente. Né? E nem sempre o mais barato vai dar essa resposta. E o Sebrae ajudou muito a gente a construir e a entender esse cenário todo, né? de como a CLEP vai se organizando para poder atender o nosso cliente. Aonde que a inovação é importante? A gente sabe que esse processo produtivo da moda, ele além de ser extremamente prejudicial ao meio ambiente, nós poluímos muito. E aí, essa é uma preocupação que a gente tem que ter todos os dias, quando a gente inicia a nossa jornada de trabalho, quando a gente para, qual que é o impacto da nossa existência, daquilo que a gente está fazendo para a geração que a gente vai deixar para o mundo que a gente tem. Né? Essa preocupação tem que ser nossa. E a inovação não necessariamente é construir algo novo do zero, algo que nunca foi feito, mas de redesenhar e remodelar os processos para que eles sejam cada vez melhores dentro da sustentabilidade, da inovação, do alcance ao cliente, para que a gente seja uma empresa inovadora, não só em criar aquilo que está na tendência, aquilo que vem como estudo de mercado, mas aquilo que consegue fazer melhor aquilo que nós fazíamos há 15 anos atrás, ou há 10 anos, ou há 2, ou no ano passado. Então, essa é uma pegada que a gente tem. É muito difícil, né? Porque uma cadeia precisa estar preparada e caminhando nesse sentido. Então,
quem é seu fornecedor também precisa ter essa preocupação para que ele te municie de materiais e de possibilidades de construir tudo isso num objeto, né, que tem uma leitura de mundo e fornecer, né, isso para o nosso cliente. E assim, por que a gente escolheu o jeans? Porque a gente poderia ter escolhido um monte de coisas, ou de materiais, ou de mercado, de tudo, mas a gente escolheu o jeans. A história do jeans é muito bacana, e o jeans é um posicionamento, né? A roupa é um posicionamento, mas o jeans é muito forte no pós-guerra, o jeans é muito forte na sociedade, o jeans, a gente escuta no nosso dia a dia que a criançada e os adultos agora querem muito o jeans rasgado e entrou na moda. E legal, e entrou na moda, e é verdade, mas é um posicionamento, é uma maneira de se comunicar, é uma maneira que as pessoas colocam a sua roupa e dizem alguma coisa sem dizer uma só palavra. E aí nós escolhemos o jeans e o nosso slogan é que o seu jeito move o mundo. O que dá o tom das coisas, o que dá o ritmo do que o mundo caminha, com que as coisas acontecem, com que a inovação entra no mercado, com que a gente abre ou fecha os espaços para melhores processos, para melhores produtos, são as pessoas, né? E no nosso caso, as crianças e os adolescentes. Foi por isso que nós escolhemos o jeans. Essa é a CLEP. A gente sabe que tem um caminho imenso. Cada dia instala uma ideia nova, um processo novo, e a gente nunca vai chegar no fim, e eu espero que a gente nunca alcance o fim mesmo. O processo de melhoria tem que ser contínuo e ele tem que ser de fato infinito para todo mundo. Né? Essa é a visão de mundo da CLEP, é lá que a gente quer chegar. Né? A gente quer chegar no nosso cliente e falar assim, porque como nós estamos no atacado, a gente tem que pensar no nosso cliente, no cliente do nosso cliente, no filho do cliente do nosso cliente. A gente tem que pensar em todo mundo. Para quando esse cara falar assim, cara, e aí, o que eu vou vender em novembro? E aí a gente vem nas palestras do Inspira Mais, a gente acompanha a tendência, a gente acompanha tudo para falar, cara, o mundo caminha para esse sentido. Né? Quando você precisar disso, nós já nos adiantamos, está aqui o que você precisa, é isso que o seu cliente vai pedir, e a gente passa a ser consultivo e a gente gera não só lucro, não só negócio, mas a gente gera toda uma cadeia de bem-estar que começou desde a produção. Nós estávamos na semana passada no Mato Grosso. Né? A família da Regiane, da minha esposa, é de lá, mas a gente aproveita lá para passar lá no cara que está plantando algodão. Esse cara está colhendo algodão agora. E a gente vai lá para entender por que a fibra do algodão ela é melhor ou é pior. Né? Qual que é o problema do produtor? Aquele cara que está lá olhando o ciclo da chuva, tudo para depois descaroçar esse algodão e virar tecido e a gente trazer para cá. A gente precisa entender tudo isso porque a gente não está isolado no mundo. A CLEP é um recorte dessa cadeia produtiva, mas o recorte tem pontas. A gente começou em algum lugar que não fomos nós e a gente termina num lugar que não somos nós. A gente está ali no meio e a gente precisa entender qual que é a lógica desse processo. E aí a cabeça não para, a gente vai fervilhando isso o tempo todo, isso é absolutamente gostoso. Né? E aí eu queria te parabenizar pela palestra de hoje. Assim, é claro que na nossa cabeça enquanto empresário, a gente não absorve tudo e aí a parte da gente ser aberto ao respeito às capacidades e às potencialidades das outras pessoas. A gente tem modelistas, estilistas, cortadores e cada um absorve uma parte daquela informação e juntos a gente vai conseguir transformar isso num resultado melhor. Não só um resultado melhor em produto, mas um resultado melhor para o mundo. E agradecer ao Sebrae. Assim, eu sou um defensor do trabalho do Sebrae em qualquer lugar que eu esteja. Defendo isso no meio dos empresários, defendo em qualquer lugar e não por propaganda ou por demagogia, por nada disso. Porque a CLEP não seria o que é hoje e a gente não estaria no ideal de algumas pessoas como a gente está hoje se o Sebrae não tivesse ajudado a gente. Thaís, muito obrigado, você é demais. É muito importante essa tua fala, obrigada pela tua fala. Eu acho que a gente precisa entender que qualidade também é sustentabilidade, também é ter compliance, né, com todos os envolvidos no desenvolvimento de produto. Enfim, eu acho que é aí mesmo que a gente tem que trabalhar para ser melhor. Né? Eu queria conversar também com o pessoal da Miss Fiore. A Silvone está aí? Silvone, por favor, vem aqui um pouquinho. Silvone, conta para nós um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a Miss Fiore e fala um pouquinho como vocês trabalham a inovação na empresa de vocês. Ok. Olá pessoal, boa noite, meu nome é Silvone, né? Eu sou proprietária da Miss Fiore e a gente está no mercado há 10 anos.
como quase todas, né, as empresas no ramo de confecção aqui em Goiânia, a gente começou na Feira da Lua. Né, e pela Feira da Lua a gente ficou 3 anos. E o que foi muito interessante na Miss Fiore é porque a gente começou vendendo vestidos. E durante muito tempo a gente via ali a banca do lado, da frente, arrebentando de vender. E por muitas vezes meu esposo falava assim, por que a gente não faz blusinha? E eu falava, porque a gente vai fazer vestido. Aí dali a pouco ele falava, por que a gente não faz colete? Eu falei, porque a gente vai fazer vestido. E por muitas vezes a gente não vendia, né? Me lembro até hoje do meu primeiro dia de feira. E foi ali vendendo R$227. Não pagava nem o aluguel da banca. Mas eu queria fazer vestido. E depois de algum tempo, gente, que foi exatamente 3 anos que a gente ficou na feira, eu já não ia mais para vender. Eu ia para entregar os meus vestidos. E ali eu era conhecida como a mulher dos vestidinhos. Ninguém sabia meu nome. Silvone, né, é meio difícil. Mas a mulher do vestidinho, todo mundo queria encontrar na Feira da Lua. Hoje a empresa tem 10 anos. A gente tem 2 segmentos de produto. Assim como meu colega, a gente também tem uma marca de jeans. E temos a nossa marca, né, principal, que está aí há 10 anos no mercado, que é a Miss Fiore. Hoje a gente só não faz vestidinhos, a gente faz também a blusa, a calça, a camisa, a gente faz um mix bem completo. E graças a Deus aí caminhando. Não tem sido fácil, né? O mercado não está fácil, mas a gente gosta muito de tecnologia, a gente gosta de entender como é o comportamento do nosso cliente, como ele está comprando. E com isso a empresa vem criando vários setores. Recentemente agora a gente criou a gente deu um nome até bonito, Centro de Inteligência Comercial. E nesse departamento, eu tenho pessoas estudando só o comportamento do meu cliente, que jeito que ele compra, do meu não, dos clientes, né? Que jeito que eles estão vindo comprar. Se é à distância, se é pelo WhatsApp, se é pelo Instagram, que jeito que é. O tempo inteiro a gente estuda esse comportamento. Se ele compra todo mês, se ele compra a cada 2 meses, 3 meses, 6 meses, uma vez no ano. Então a gente tem estudado isso aí, eu acho que é o caminho, não tenho dúvida. Né? Conhecer o nosso cliente para entender que jeito que ele está comprando. O que ele inova para mim? Inova é a direção, né? A direção, mas sem perder a essência do DNA. Do DNA. Lá atrás, se de repente eu tivesse feito colete, ter de repente feito a cozinha, né? Ter fugido do foco e a identidade do meu produto, talvez eu não tivesse vindo tão longe, né? Chegado tão longe. Então eu acho que inova é a direção, sim, e que a gente precisa principalmente conhecer o nosso DNA. O que é o nosso forte? O que é o nosso produto forte, né? E aplicar tudo aquilo ali que a gente viu como tendência para o nosso produto. Desenvolver tem sido muito fácil. Hoje a gente não tem que correr mais atrás da informação, a informação está na nossa frente. Né? Eu costumo falar para a minha equipe que a diferença hoje, né, não é mais a informação, é o que a gente faz com a informação. Isso mesmo. Porque a informação está na nossa frente. Está num evento como esse, mas está no computador, lá dentro da nossa empresa. Se a gente tiver uma equipe buscando e gerando dessa forma, é muito fácil. E assim, eu vejo em Inova a direção, mas principalmente eu vejo que cada um de nós, como empresários, temos que conhecer o nosso DNA. No que a gente é forte, o que é a identidade da nossa marca, e trabalhar nessa direção. Ok? Eu convido, né, os empresários, se quiser conhecer a minha empresa, serão muito bem-vindos. E muito obrigada. Obrigada, Silvone. Obrigada, Silvone. Obrigada, Hugo, pelo case inspirador. Tenho certeza que vocês também ficaram muito inspirados, né, com o que a gente escutou aqui agora. E queria lembrar vocês de preencherem a avaliação para receber o nosso material agora no final e também convidá-los para estarem conosco em janeiro, lá em São Paulo, durante o Salão Inspira Mais. Vai ser nos dias 14 e 15 de janeiro. Estamos esperando vocês, né? O Inspira Mais, é o que eu falei, tem muitos projetos, então a gente vai ter projetos só de estamparia, projetos só de inovação, projetos só de sustentabilidade e também todo esse lançamento de materiais da indústria brasileira. Obrigada, gente. Obrigada por ter ficado até agora. Obrigada.